Hola queridos, sejam muito bem-vindos a nossa classe de resolução de questões de la PAU, de las diferentes comunidades autonômicas, pero hoje vamos estar corrigindo e debatendo la PAU de este ano 2026-2027 de la Comunidade Autonômica de Galícia. Então, vamos estar lendo la questão. Esta questão é uma questão de membrana, hablando sobre todo aquilo que já estamos estudando, e esta classe de hoje vai estar em la série. Estou produzindo, dependendo do tema, séries diferentes. Estamos em la série membrana plasmática. Então, además de las clases sobre membrana, estou subindo resoluções de las questões de PAU, de la PAU de várias comunidades autonômicas, pero todas elas hablando de quê? Membrana plasmática, ¿vale? Então, para que podáis ver como se pide as questões em las de la PAU. Vamos allá. Los virus como vectores en la terapia génica. ¿Vale? Entonces, la terapia génica permite introducir genes modificados en las células del paciente para ayudar a tratar la enfermedad. Para introduzir estes genes, se utiliza vetores como os vírus adenoassociados recombinantes, RAAV. Para que a técnica tenha êxito, os vírus adenoassociados recombinantes devem unir-se a receptores da membrana e penetrar na célula. Tras la entrada, el virus permanece asociado a los endossomas. Uno de los principales desafíos es lograr el escape del endossoma antes que el contenido sea degradado por los lisosomas. Si el virus escapa, puede dirigirse ao núcleo celular, donde expressará seu ADN. Atualmente, se está integrando esta tecnologia com técnicas emergentes como o CRISPR e outras ferramentas de edição do genoma, o que permite realizar modificações específicas e insertar genes terapêuticos em ubicações cromossômicas concretas. La combinación de los virus adenoasociados con la tecnología CRISPR-Cas9 podría abrir nuevas vías para tratar enfermedades genéticas complejas de forma más eficaz. Entonces, esta questão é uma questão, me encantou quando eu vi, que questão mais bonita, e quando eu vi Galícia, eu, uau, mais bonita todavia. Então, queridos, continuamos. É uma questão que te dá um contexto, Então, isto é lo bonito de la questão. Responda estes 4 apartados e aí dá número de pontos. Isto copiei tal qual la PAU, ¿vale? Indique em texto mecanismo de transporte através da membrana. Mecanismo de transporte através da membrana. Explique-lo brevemente, haciendo referência a sua relação funcional com os lisossomas. Então, a imagem é este, né? Então, o vírus chega, aqui está a membrana plasmática, aqui está
los receptores de membrana. Estes receptores de membrana, que aí eu pus este outro esquema, estes receptores de membrana aqui, que são os mesmos aqui, vale? Só puse aqui diferente para que vocês entendais e veais que existem os receptores de membrana que identificam proteínas presentes em los vírus. Então, esses receptores são específicos para estas proteínas aqui. Então, quando eles identificam, aí todo o mecanismo empieza a ser desatado, sabes? Todo o mecanismo empieza a acontecer. Então, vamos allá. Explique em el texto um mecanismo de transporte através da membrana. El mecanismo en el texto. Vamos a ver. El mecanismo. Tras la entrada del virus, bueno, para la técnica, los virus deben unirse a receptores de membrana y penetrar en la célula. El virus é o quê? É uma estrutura pequena ou uma estrutura grande? Não é uma molécula, é uma estrutura hecha de várias moléculas, é uma macro, são várias moléculas que constituem essa estrutura, a estrutura do vírus. Então, se une a receptores e penetra na célula. Tras a entrada do vírus, permanece associada a endossomas. A formação de endossomas ocorre quando o transporte é um transporte de substâncias e macromoléculas ou de estruturas como é um vírus. É todo esta estrutura viral. Então, endossoma é isto aqui. Então, quando hablo de endossoma, eu estou falando de que transporte? Endocitoses. Então, endocitoses é a entrada de substâncias grandes, de moléculas grandes, neste caso, de toda essa estrutura viral. Um dos principais desafios é lograr o escape do endossoma, né? É que o vírus consiga sair do endossoma e lleve o ADN de interesse hasta o ADN celular, para que este ADN celular pueda utilizar este ADN de interesse que estava em el vírus, e o vírus estava sendo o quê? Estava sendo um vetor, ou seja, estava levando este ADN de interesse para que este ADN de interesse posteriormente pueda ou produzir uma determinada proteína, ou, neste caso aqui, habla sobre edições genéticas, ¿vale? Então, aqui eu identifico que tipo, em el texto, identifico que tipo de transporte. El tipo, endocitoses. Os vírus adeno-associados recombinantes ingressam a las células eucariotas animais através de um mecanismo conhecido como endocitoses, mediada por receptores, ¿vale? Então, isto aqui é um processo de endocitose, o transporte através da membrana, a invaginação da membrana, a formação da vesícula, ¿vale? Endocitoses. Este processo, como resultado este processo começa quando as proteínas presentes em la célula de la cápside viral se unem de maneira específica a receptores localizados em la membrana plasmática de la célula hóspede. O que eu acabei de dizer a vocês. Aqui estão os receptores, as proteínas presentes em el vírus são
estes receptores identificam estas proteínas, ¿vale? Como resultado de esta interação, a membrana se invagina, a membrana entra, invaginar, entrar, ela vai entrar, ¿vale? E envolve o vírus formando uma vesícula intracelular denominada endossoma. Acabamos de ver aqui, expliquei tudo, agora só estou lendo, ordenando o que acabei de explicar-vos. ¿Vale? ¿Qué más? Explíquelo brevemente, haciendo referencia a su relación funcional con los lisosomas. Entonces, siguiendo la explicación, una vez dentro de la célula, el virus permanece temporariamente en la vesícula, en el endosoma, desde donde posteriormente puede liberarse para continuar su recorrido hasta el núcleo, ¿vale? Entonces, ele puede ser liberado en la terapia génica. La intención es que ele sea liberado por lo endosoma y va hasta el ADN. En condiciones normales, los endosomas pueden fusionarse con los lisosomas. O sea, ali está la vesícula con el virus, el endosoma. En condições normais de transporte, o que vai passar? Viene lisosoma e se funde a esta vesícula, a este endossoma. E aí, las enzimas presentes em los lisossomos digerem o que há em el endossoma, ¿vale? Entonces, en condiciones normales, los endossomas pueden fusionarse con los lisosomas, originando estructuras donde el material internalizado es degradado por enzimas, ¿vale? Sin embargo, en este caso de los vectores adenoasociados, han desarrollado un mecanismo que permite escapar del endossoma antes de ser degradados, facilitando assim o transporte do material genético ao núcleo celular para a expressão do gen de interesse. ¿Vale? Entonces, en la terapia génica, este es el objetivo, ¿vale? Este es el objetivo. Pero dice aquí, explíquelo la endocitose brevemente, haciendo referência a su relação funcional com os lisosomas. Então, a relação com os lisosomas é que, quando formado o endossoma, os lisosomas, normalmente os lisosomas se fusionam ao endossoma e as enzimas presentes em el lisossoma digerem o que há dentro do endossoma, ¿vale? Entonces, esto es el transporte, la endocitosis normal. En este caso, es un caso, en este caso aquí, de esta imagen, es un poco más allá, ya entra en biotecnología, ya entra en terapia génica, en trabajando, además de terapia génica, es trabajando con genes, con ingeniería genética, ¿vale? Entonces, continuando las otras preguntas, explique brevemente dos mecanismos de transporte distintos del identificado en el texto, haciendo referência a los seguintes aspectos: tamanho e solubilidade das moléculas transportadas, gradiente de concentração e consumo de energia. Então,
coisas sobre consumo de energia. Há dois tipos: aqueles que são passivos, os passivos sem gasto energético, e aqui também sem gasto energético, vale? Difusão facilitada sem gasto energético. O único transporte que há gasto energético é o transporte ativo. Os demais, estes primeiros, são passivos e todos os passivos não gastam energia. E por que eles não gastam energia? O transporte ocorre a favor do gradiente eletroquímico, a favor do gradiente de concentração, ¿vale? Então, todos os passivos, o gradiente de concentração, a favor do gradiente, aqui também é a favor do gradiente de concentração, gradiente. E o ativo é contra o gradiente. E se ele é contra o gradiente, então há gasto energético, porque vai contra o gradiente. ¿Vale? Então, isso é importante. Agora vamos a ver passo a passo, um por um. Transporte primeiro. Transporte passivo por difusão simples através da bicapa lipídica. Passo de moléculas polares, ¿vale? Moléculas apolares ou polares muito pequenas. Então, passo de moléculas apolares ou polares muito pequenas. Como, por exemplo, as apolares, os lípidos, as polares, pequenas, água, dióxido de carbono. Sem carga, pequenas, sem carga, através da bicapa lipídica, a favor do gradiente de concentração, sem gasto energético. ¿Vale? Então, e este tipo aqui é qual? É esse. Difusão simples. ¿Vale? Sem gasto de energia, a favor do gradiente eletroquímico. Transporte por difusão simples, também, pero através de canais iônicos. Transporte de íons através de canais proteicos. Canais proteicos a favor do gradiente. E, portanto, sem gasto energético. Então, aqui estão os canais iônicos, difusão simples por canais iônicos, difusão simples por canais iônicos. ¿Vale? Transporte passivo por difusão facilitada, já não é mais simples, é facilitada. E esta difusão facilitada é assim, o passo das moléculas polares mais grandes, como monossacáridos e aminoácidos, através de proteínas transportadoras denominadas permeasas aqui. ¿Vale? Então, difusão facilitada, proteínas facilitadoras. São aquelas proteínas que cambiam a conformação. Estão em uma conformação. Viene o substrato, viene la molécula a ser transportada e esta molécula cambia a conformação desta proteína transmembranosa ou proteína facilitadora e libera para o outro lado da membrana. ¿Vale? Entonces, através de proteínas transportadoras denominadas permeases. Isso aqui também ocorre a favor de gradientes de concentração e sem gasto energético. Todo transporte passivo sem gasto energético. É sem gasto energético. E o transporte ativo, passo de moléculas pequenas, encontra o gradiente através de proteínas transportadoras denominadas bombas.
que solo funcionam com gasto energético, por exemplo, a bomba de sódio e potássio e as bombas de protones da membrana interna mitocondrial. Vale, então aqui é uma bomba e aí, para que ela funcione e haga o transporte, se necessita o gasto energético, se necessita o ATP para que haga a hidrólise, e esta hidrólise produz uma determinada energia que faz com que essa bomba funcione. Ok, queridos, então esta foi a resolução desta questão de la PAU muito bonita de este ano de la Comunidade Autonômica Gallega. Me gostou muito esta questão, é uma questão bonita e, además, falando sobre a membrana plasmática, que é a que nós estamos fazendo a série. Vale, queridos, por nada, esta foi nossa classe de resolução. Te invito, se te gostou esse conteúdo, se te ajudei em este conteúdo, te invito a dar um like, também inscrever-te em el canal e seguir-me nas redes sociais. Também deixo aqui abaixo o número de suporte para classes particulares e mentorias, o link de e-books e também de las diapositivas de la série. E meus contatos em las redes sociais, sou muito ativa em las redes, então, se vocês quereis falar comigo, entre em contato por estes que vou deixar aqui abaixo. Vale, queridos? Beijinho e que a força os acompanhe sempre. Abraço, hasta a próxima classe.